Nem precisaria pregar hoje, porque por Jesuscidência, a Ana falou todos os pontos que eu iria falar essa noite. Talvez de uma outra forma, mas não menos autêntico do que aquilo que ela disse e falou. A gente tem refletido sobre o Natal. Essa série Maratonando o Natal, ela veio com a intenção de a cada semana termos vontade de ouvir mais a respeito do Natal, da mesma forma que nós assistimos um seriado, e ele nos interessa tanto que nós que estamos sempre querendo assistir o próximo capítulo. Isso está acontecendo comigo. A gente hoje, embora tenha vários recursos de aplicativos com filmes aí no nosso celular ou na nossa TV, tem hora que a gente demora para achar uma coisa boa. E quando a gente acha uma coisa boa, a gente quer ficar assistindo. E essa é a melhor notícia que a gente pode dar no Natal. É justamente a notícia de sabermos o motivo do Natal. No episódio anterior, na série passada, na mensagem passada, eu falei a respeito do nascimento de Jesus a partir do anúncio que o anjo fez a Maria. E havia uma grande expectativa da vinda de um rei que sentasse no trono de Davi e que esse rei viesse guerrear a favor daquele povo. Entretanto, no movimento contrário à expectativa de poder, Deus apresenta uma outra realidade ligada, totalmente relacionada à fragilidade de uma criança. Então Deus, em vez de enviar um grande guerreiro, ele envia uma criança frágil para ser um rei. E esse movimento acontece em toda a vida de Jesus, porque lá na frente, onde a vitória era esperada com guerra, como alguém que representasse o leão da tribo de Judá, a vitória ela foi tomada na cruz, quando o cordeiro morreu na cruz. Então, às vezes nós temos expectativa, foi isso que nós falamos na semana passada, nós temos a expectativa que Deus vai vencer as nossas batalhas através de um grande ato de poder. E Jesus mostra um outro caminho. Hoje eu quero falar justamente sobre esses visitantes misteriosos que vieram visitar Jesus no dia do seu nascimento. Quem são eles e o que, na verdade, eles vieram fazer? Por que Mateus teve a preocupação de colocar essa visita de Jesus no seu evangelho? No capítulo 2, Mateus começa a narrar a vinda desses visitantes assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, e aqui deixa eu já abrir parênteses, vou ter que fazer algumas anotações aqui mentais na leitura do texto. A família de Jesus é de Nazaré, por isso que Jesus é conhecido muitas vezes como Nazareno. Eles estavam indo para Jerusalém cumprir a lei do censo. Então a família precisava ir até Jerusalém para recensear. E isso acontecia devido à genealogia de José. E nessa ida até Jerusalém, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: por que os magos foram a Jerusalém? Porque como Jerusalém era a capital do reinado do país de Jesus, esperava-se que a realeza nascesse em Jerusalém. Por isso que os magos foram até Jerusalém. Mas conversaram com outro rei da época, que era Herodes, fazendo a seguinte pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Agora imagina para Herodes, que reinava, ter que lidar com uma pergunta igual a essa. Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Na cabeça de Herodes, ele deveria estar pensando assim: o que esses malucos estão pensando? Eu sou o rei e eles estão perguntando quem é o rei, onde está o rei? Como que é isso? E por que Mateus fez questão de escrever isso no evangelho dele? Quando o rei Herodes ouviu tudo isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Aparentemente, nesse texto, parece que Jerusalém ficou perturbada com a notícia, mas ela sabia que Herodes era um rei muito perverso, e qualquer um que contrariasse ele, fazia com que Herodes maltratasse todo o povo. Então, na verdade, Jerusalém ficou perturbada com a perturbação de Herodes. Quando ele recebe essa notícia, ele fica aterrorizado, ele se sente ameaçado, e então toda a cidade ouve falar dessa perturbação de Herodes e fala assim: agora ferrou para o nosso lado,
porque o homem louco está perturbado, o homem que está no comando está perturbado. Tendo reunido todos os chefes e sacerdotes do povo, os mestres da lei, o rei Herodes reúne todo o seu conselho, e era comum naquela época o rei ter um conselho de sábios, e perguntou onde deveria nascer o Cristo. E eles respondem, Belém. Opa, eu mudei de slide, não mudei para vocês, né? E eles respondem, em Belém da Judéia. Isso para cumprir a profecia do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que dizia que o Messias nasceria em Belém, Efratá, ou Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta, mas você, Belém, terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Percebam, pastoreará o meu povo Israel. Por que isso está aqui? Porque na perspectiva daqueles que ouviam a profecia, a ideia é que o Messias viria pastorear Israel. Entretanto, a percepção deles a respeito do que era Israel era o seu país. Agora olha só, 3 reis magos vêm perguntar onde está o rei de Judá para cumprir uma profecia que na visão daquele pessoal só servia para eles. Indo adiante, então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Uma armação de Herodes. A gente sabe que ele não queria era a concorrência. Ele era rei, estava nascendo o próximo reino, então tinha que dar um jeito nisso. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se e adoraram-se. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Então Deus aparece em sonho para eles e fala assim, não volta para Herodes, porque se você der a localização exata de Jesus, o que vai acontecer? Herodes vai lá matar aquela criança. E como nós vimos na semana passada, Jesus nasce diante da fragilidade e como criança ele precisava ser protegido, guardado. Num outro texto, num outro evangelho, você vê José pegando Maria e fugindo com a criança até o Egito, para cumprir uma outra profecia, até que Herodes morre, e só então eles voltam para Israel. Mas quem são esses 3 homens que vão visitar Jesus, que nós, por cultura, por hábito, costumamos a chamar de reis, mas a Bíblia em momento nenhum diz que eles são reis magos, diz somente que eles são magos. Esses homens eram astrólogos, provavelmente persas, que obtinham uma visão especial dos assuntos cósmicos a partir da observação dos planetas, da estrela, ou algo que costumeiramente as pessoas estão falando hoje. O universo conspira ao nosso favor. E aqui vem um fato bíblico que vai na contramão dessa afirmação, porque quando eles olham para o universo em busca de resposta, o que será que eles viram no universo? Bom, primeiramente, eu preciso já ir logo no primeiro versículo desse texto dessa noite. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. A primeira coisa que eles viram foi a ascensão de um reinado cósmico. A primeira coisa que eles viram foi a ascensão de um reinado cósmico. Naquela criança ameaçadora, é um negócio meio estranho, né? Parece meio filme de terror, que nem do Chuck, né? Criança ameaçadora. Não, naquela criança que ameaçava toda a lógica do reino, o texto diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, reis magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Reparem naquele termo que está grifado em vermelho, Belém da Judéia. Por que será que era Belém?
Por que Belém? Por que não foi na própria Nazaré? Ou então em Jerusalém? Será que foi uma mera casualidade não ter lugar em Jerusalém para eles ficarem? Por que Belém? Porque Belém representava a terra do maior reinado de Israel, a terra do próprio Davi. Então ele nasce cumprindo a genealogia do seu pai, padrasto? Do seu padrasto, vamos falar assim. Ele tinha que nascer em Belém para haver conexão com o maior rei da história deles. Naquele lugar, o nascimento de Jesus naquele lugar era mais que simplesmente uma casualidade, era o anúncio do início de um reinado. Então a primeira coisa que aqueles homens viram quando chegaram, viram Jesus em Belém, foi entender que ali nasceria o rei. Em Lucas capítulo 2, versículo 4, o evangelista Lucas narra isso exatamente assim. Assim, José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galiléia, à Judéia, e ele foi a Belém, cidade de Davi. Reparem isso, a localidade onde Jesus nasceu já era um anúncio para dizer quem ele era. Um novo reinado cósmico ascendia ali. Eu sei que essa palavra cósmica pode parecer estranha para alguns, mas segura ela um pouquinho, que já já eu vou amarrar ela, tá bom? A segunda coisa que aqueles homens misteriosos viram, a restauração de um governo cósmico. Quando eu olho, quando Herodes recebe a notícia, ele era rei, e fala assim, mas espera aí, tem alguém planejando a minha morte? Tem alguém querendo que eu morra logo? Como é que está nascendo um rei nessa história? Mas ali, Deus estava começando a cumprir algo que nós vamos ver com mais clareza lá em Apocalipse. Talvez isso precise um pouquinho mais de explicação. Bem rapidinho, tá, gente? Prometo. Imagine comigo um único país com um único rei. Imagine, como se fosse o rei de todas as coisas, um homem muito rico. E de repente acontece uma revolução nesse país, uma revolta. E nessa revolta, todo mundo resolve negar esse rei. Fala assim, você não é mais o rei. Só que tem o seguinte, eles dizem assim, viu? Não basta negar o Senhor como rei, o seu reinado, mas a gente quer escolher o nosso próprio rei. E eles falam ainda mais, então vai cada um para um canto desse grande país e vamos dividir-nos em pequenos países com o nosso rei. E eles fazem isso. Só que quando eles negam o rei e escolhem um outro reinado, automaticamente estão escolhendo um outro rei também. E eles dizem assim, mas espera aí, naquele país do rei tinha uma grande igreja. E naquela grande igreja também já não serve mais para a gente. Então vamos fazer o seguinte, quando a gente eleger o rei do nosso país, a gente também planta uma igreja. Mas uma igreja que tenha mais a cara do nosso país. E eles fizeram isso. Até que um dia, aquele rei que foi negado falou assim, não. Vocês, sinceramente, não têm condições de viver cada um no seu paizinho, com a sua igreja e com o seu próprio rei. E eu vou resgatar todo o meu reino. Só que, na verdade, em vez de mandar o meu exército mais poderoso para acabar com vocês, talvez parecido, imagine um exército de anjos, eu vou enviar uma única pessoa para mostrar o quanto eu amo vocês, a ponto de vocês quererem voltar para mim como rei. Foi exatamente isso que Jesus estava fazendo. Deus, Criador de todas as coisas, tem seu reinado negado pelo pecado da humanidade. A partir de então, a humanidade cria países, cada país com seu rei, com seu presidente, e também com as suas igrejas, com as suas próprias religiões. E Deus fala assim, não, eu sou o rei. Só que em vez de eu mandar minha legião de anjos para destruir vocês, eu vou mandar meu único filho para que morra por vocês, e para que através do amor deles, vocês venham dos seus países viver no meu reinado novamente. Então o que estava acontecendo ali naquele nascimento, além do nascimento de um rei cósmico, estava começando a restauração de um governo cósmico.
porque isso perturbou demais Herodes. Porque Herodes, ele tinha os deuses dele. E ele fala assim, mas como assim? Então eu tenho que acabar com esse rei. Quando vocês forem lá, me diz onde ele está, porque eu vou mandar matar. A terceira e última coisa que aqueles homens viram foi que eles tomaram consciência do seu propósito cósmico. E aqui é porque essa visita é tão inesperada. Aqueles homens eram de Israel? Eram de Israel ou não? Eles eram persas, né? Lembra disso? Me diz uma coisa, eles estavam esperando o nascimento de que rei, segundo a profecia? Do rei de Israel, não era isso? Mas o que homens persas, que vinham as estrelas, esperavam encontrar num país que não era deles, num rei que não era deles, na figura de uma criança? O que eles esperavam encontrar? Aqui começa um outro movimento que até hoje o judeu tem dificuldade de entender. Que Jesus não veio só para Israel. Ele veio para discípulos e discípulas dele no mundo todo. O nascimento de Jesus anuncia que o grande reinado de Deus não era mais Israel. O grande reinado de Deus é todo o cosmos. E Ele é Senhor de todo o cosmos. Aquele bebezinho naquela manjedoura era o Senhor de toda a criação. E aqueles homens, através das estrelas, viram aquilo. Inclusive, o profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 1 e 2, diz assim: o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês edificarão para mim? Onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir, declara o Senhor. E reparem agora o que Isaías fala: mas a este eu estimo, ao humilde e ao contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Esse texto é um texto messiânico. Ele está falando da cidade de Deus. Lá no Isaías, fala assim: quem tiver um coração humilde o suficiente, vai entender o que está acontecendo. Quem tiver o coração com o espírito contrito o suficiente, porque entendeu o que minha palavra diz, vai entender o que vai acontecer, o que está acontecendo. Só não entende o Natal, só não entende o motivo do Natal quem não tem um coração contrito e um espírito quebrantado, porque acha que tem argumentos demais para poder explicar o Natal. E aqueles homens eram sábios de outro país e olharam para as estrelas, e a estrela, só que em vez deles falarem o universo conspira ao nosso favor, eles passaram a dizer: o universo tem um Criador que conspira ao nosso favor. Não é o universo, não é sobre o universo, é sobre quem criou o universo. Então eles chegaram diante de Jesus com presente. Quando eles entenderam isso, quem estava nascendo, eles chegam diante de Jesus com presentes. E aqui eu quero trazer esse assunto para a gente, já indo para o final. Que presentes Jesus espera da gente nesse Natal? Para a gente que sabe quem Ele é. Eu tenho certeza que alguns já devem estar combinando o seu Natal com pessoas queridas, talvez já aproveitaram a promoção da Black Friday para comprar uns presentinhos para adiantar. Mas o que presente Jesus espera nesse Natal? Alguns já compraram o bacalhau que estava na promoção para o domingo, mas se não der o dinheiro para o bacalhau, vai uma sardinha mesmo. Alguns já fizeram isso. Mas que presente Jesus espera da gente nesse Natal? Eu resgatei um vídeo muito velho, mas que é um vídeo que vai nos ajudar a entender isso. Happy birthday, Jesus!
you guys doing? Well, today is your special day, and your birthday comes only once a year. Well, yeah, you're right. Since you're here, why don't you sit down and talk? We'll catch up. No. This is about you. And this year for your birthday, we knew exactly what you wanted. Really? Yeah, wait till you see him. We all got you gifts. Well, the gifts are really unnecessary. I mean, I just want to sit down and chat. Here, open mine first. Oh, okay. All right. Oh, clever. Yeah? WWID. And I'm the only one that can wear it. Right? Do you love it or what? Yeah. I thought if Jesus would want anything, this would be it. It's great, Drew. Listen, I know you were looking for work. Yeah, Jesus, How's you that know o- what? We're all looking for work. Here, open mine. Sure. It's a Bible. Oh, It's got Bible. your name on it, and your words are in red, just in case you forgot what you said. Always nice. Yeah, I don't know what to say. Hey, how did it go when you went over to talk to your... Oh, Jesus! Here, open my gift. Okay. Yeah, you're gonna love it. All right. See, right there. Huh? Okay, and what is this? Sand from the Holy Land. I special ordered Oh. it just for you, so that you would feel more at home. You know? I Anyway, do. and that's not all. Check this out. Huh? Cross. Yes, a cross, exactly. But not just any cross. This cross was made from the same wood that your cross was made from. Can you believe it? And you can wear it as a necklace, you know, to remind you of that day. Yeah, I don't think that's a problem. All this is unnecessary, guys, because all I really want to do is talk. Jesus, what is your problem? I mean, if you don't like our gifts, just say so. Yeah, we went through a lot of trouble to get you these. This Bible was not cheap, and the engraving was real gold. If you're gonna act like that, you can forget about seeing us at Easter. You know, you can at least be grateful for the stuff that you wanted. But all I really wanted was you. What are you laughing about? Talvez a gente já esteja muito preocupado em fazer muita coisa no Natal, e a única coisa que Jesus está esperando da gente é uma boa conversa. Para falar do nosso ano, das lutas que passamos. Talvez o que Jesus esteja esperando da gente é uma confissão. E a gente está preparando uma outra festa. Com mais, com menos comida, com mais enfeite, com menos enfeite. Talvez nem festa nenhuma por causa de algumas amarguras do nosso coração. E tudo que Jesus está esperando da gente nesse Natal é uma boa conversa com Ele. O maior presente que nós podemos dar para Jesus é o presente que aqueles homens deram. E vocês acham que foi incenso, ouro e mirra? O primeiro grande presente que aqueles homens deram para Jesus foi se prostrar diante dele. Foi o primeiro presente. Antes de abrir qualquer caixa, eles se prostraram diante dele e falaram: Tu és o Senhor. Eles olharam aquele bebezinho frágil e falaram: Tu és o Senhor. E a gente quer fazer festa, quer comer comida, para depois ficar no dia 1º fazendo dieta. Parece aquela turma do Projeto Verão de Academia. E tudo que Jesus espera da gente nesse Natal é uma boa conversa. Uma oração profunda, sincera, rasgando o coração e a alma, prostrada diante dele. Que só 2 tipos de pessoas fazem diante de Jesus: aqueles que suplicam uma graça e aqueles que são discípulos dele. Quando eu olho para todos os evangelhos, os únicos que fazem esse tipo de oração são pessoas que precisam de algo de Jesus, e Ele está aqui para dar isso que você precisa, e são pessoas que têm consciência de quem Ele é, o Rei de todas as coisas. A única coisa que Jesus espera da gente é obediência. O melhor presente que você e eu podemos dar para Jesus é obedecê-lo. É o melhor presente. Porque foram as 2 coisas que aqueles homens fizeram antes de abrir qualquer caixa de presente. O que você tem planejado para o seu Natal? Depois disso, aí sim, eles abriram o ouro, o incenso e a mirra, que de forma alguma foram tesouros casuais.
mas todos tesouros reais. Tesouros reais anunciados no próprio profeta Isaías, que eu retorno agora para que a gente leia junto. Levante-se, refugia, palavra difícil, né? Porque chegou a sua luz, a luz chegou, é isso. A glória do Senhor raia sobre você. Olhe a escuridão, olhe, a escuridão cobre a terra e densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor, e a glória dele se vê sobre você. As nações, a Pérsia, o Brasil, Sorocaba, andará na direção da luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas, vêm carregadas no seu braço. Então você verá e ficará radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida a você, e a você virão riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos, de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro, incenso e proclamando o louvor do Senhor. Eram presentes reais, que representavam 3 coisas. Primeiro, ali está o rei. Era isso que o ouro significava. Aqui está o rei. Não era pelo valor do ouro, mas pela consciência de quem estava. Eram presentes reais que diziam assim: esse rei é divino. Não é qualquer rei, não é como Herodes. Ele é acima de Herodes, ele é acima do presidente do nosso país. Ou de qualquer outro que nós quiséssemos que estivesse sendo presidente do nosso país. Aqui está o rei que vai sofrer pela sua vida quando morrer na cruz, porque mais o nascimento de Jesus, mais do que um dia de festa, é o anúncio da morte e da ressurreição dele na cruz. O que Jesus espera da gente nesse Natal? Uma boa conversa. Uma boa conversa. Num mundo tão barulhento, Jesus espera uma boa conversa. Numa vida que a gente vive tanto barulho dentro da gente, Deus está falando como salmista: aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Antes de planejar a festa no céu, programe a festa do seu coração conversando com Jesus, porque o Natal é o nascimento do Rei, e nós somos chamados para presenteá-lo com submissão e adoração, com a nossa riqueza, com a nossa consciência da sua divindade, certos do que ele fez na cruz. E para isso não precisa ser de Israel. Basta olhar os sinais. Basta olhar os sinais. A gente está muito cansado, de uma forma geral, tá? Porque a gente esqueceu disso. Que a maior festa que Deus quer fazer é no nosso coração. Prostrem-se, adorem e conversem com Jesus. Ele tem cuidado da gente.